Muito bem, pessoal. Nesse vídeo nós iremos falar sobre os três maiores ladrões de tempo. O que é que tem roubado o tempo das pessoas? As pessoas têm vivido com a sensação de que o tempo passa tão rápido, mas de fato não passa tão rápido. Se você parar diante do relógio, você vai ver que os segundos eles passam lentamente, né? Se você esperar uma hora passar em sua frente, você vai ver que uma hora passa lentamente. E sempre foi assim, sempre será. Um minuto sempre teve 60 segundos, uma hora sempre teve 60 minutos e o tempo não corre. Porém, há uma sensação muito clara de que o tempo não dá para nada e as pessoas têm vivido com falta de tempo, né? Essa falta de tempo tem afetado muito a vida das pessoas, tem gerado uma sensação de que elas não estão vivendo intensamente como deveria, levando em consideração que o tempo é a nossa vida, né? A nossa vida é um conjunto de tempo. Quando o tempo da nossa vida acaba aqui na Terra, a nossa vida acaba. Então é muito importante a gente fazer um bom uso desse tempo para que ele não venha se dispersar e a nossa vida passe sem que a gente faça coisas produtivas nessa terra, né? Os três maiores ladrões de tempo. O primeiro ladrão de tempo, a necessidade financeira. Uma das razões que me levou a gravar esse vídeo foi que eu estava aqui no meu condomínio e tinha um funcionário fazendo uma limpeza, eu não sei se é terceirizado ou se é do condomínio mesmo, estavam fazendo uma limpeza de alguns matos na frente, de alguns terrenos que ainda estão por construir, né? E passou uma pessoa, provavelmente chefe, né? E ele deu uma justificativa e disse: Olha, eu vou trabalhar um pouco até mais tarde porque eu dormi demais, rapaz, dormi demais e cheguei 7h30. Então, provavelmente o horário era 7 horas e ele atrasou aí uns 30 minutos. Eu fiquei pensando comigo mesmo, meu Deus, o que é que leva uma pessoa nem poder dormir um pouco a mais? O que é que tem roubado o tempo das pessoas? O que é que mais ocupa o tempo das pessoas atualmente? E eu cheguei à seguinte conclusão: o que mais ocupa o tempo das pessoas é a necessidade financeira. Por conta da necessidade financeira, as pessoas elas vendem as horas dela em troca de dinheiro, obviamente, né? Porém, a quantidade de horas que se vende pelo retorno que se obtém, muitas vezes a hora sai muito barato e a pessoa precisa vender muitas horas para poder ter o dinheiro para suprir as suas necessidades. Então, a necessidade financeira faz uma pessoa se ver obrigada a trabalhar por longas horas. A carga horária normal de trabalho são 8 horas de trabalho, teoricamente, né? Porque se alguém mora a 1 hora de distância, essa pessoa vai gastar 1 hora para se deslocar, para ir ao seu trabalho, depois mais 1 hora para retornar. Isso sem contar um intervalo que haverá entre essas 8 horas, né, que é um intervalo que pode ser de 1 a 2 horas para refeição, para descanso, porém é um tempo que a pessoa fica ali preso por conta do trabalho, né? Então, digamos que a pessoa passa ali 10 horas já comprometida, né? 8 horas com trabalho, mais 2 horas com descanso, né? Aquele intervalo, 10 horas, mais 2 horas com transporte, 12 horas, e mais, digamos que 30 minutos aí, se preparando para ir para o trabalho, tomando banho, se arrumando, enfim. Vamos aí colocar 12 horas e 30 minutos por dia. Então veja, vamos até anotar aqui. 12 horas, 12 horas e 30 minutos por dia, em média, uma pessoa gastará com venda de horas trabalhando como CLT, né? O trabalho é digno, dignifica o homem, é algo honroso, mas é algo a se pensar. O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida?
Se você não parar para pensar sobre isso, você vai levar sua vida no automático e vai acabar vendendo praticamente quase todo o tempo da sua vida em troca da necessidade financeira. Existe um fator que influencia ainda mais essa questão, que é custo de vida elevado. Ó, deixa eu anotar aqui. Custo de vida elevado. O custo de vida elevado, ele faz com que as pessoas trabalhem e trabalhem cada vez mais para manter o seu padrão de vida. Então, digamos que as pessoas elas trabalham. Vamos pegar o exemplo de um trabalhador que recebe um salário mínimo, né? E tem o seu padrão de vida ali bem enxuto, bem no limite. E de repente essa pessoa foi promovida, ela agora vai ganhar 2 salários mínimos. Porém, esse outro salário mínimo que entra como salário extra, de fato, ela vai comprometer com novos custos que ela vai ter. Ela agora vai morar em uma casa um pouco melhor, ela agora vai fazer algumas prestações, alguns compromissos financeiros, né? Talvez assinar uma assinatura de TV para assistir um canal diferenciado, algumas programações diferenciadas. Ela vai se dar o luxo de ter um celular um pouco melhor e naturalmente, aquele aumento que ela teve de salário foi sugado pelo aumento do padrão de vida. E tem pessoas que se veem obrigadas a trabalhar em um trabalho, em 2 trabalhos, em 3 trabalhos, para poder arcar com um padrão de vida. Ela vai ganhando dinheiro e esticando os custos dela, as despesas delas. Então, naturalmente, a necessidade aumenta. Vamos até anotar esse ponto aqui importante, ó. Se a sua necessidade aumentar, se a sua necessidade financeira aumentar, aumenta também a necessidade da venda do seu tempo. Então, quanto mais necessidade financeira você tem, maior a necessidade de você vender mais tempo ainda para conseguir dinheiro, se esse é o meio que você utiliza para ganhar dinheiro, a venda do seu tempo, né? Se você é um CLT, se você trabalha vendendo horas. Então, o que acontece? Se você quer, de fato, ter uma liberdade de tempo, você vai precisar naturalmente. Deixa eu anotar aqui. Para ter uma liberdade de tempo, você vai precisar, para ter uma liberdade de tempo, cadê? Deixa eu anotar. Para ter uma liberdade de tempo, você vai precisar ganhar mais dinheiro e gastar menos dinheiro. Ou seja, você precisa ter menos despesas. Quanto mais enxuto for o seu custo de vida, maior a sua possibilidade de progredir financeiramente e ter uma liberdade de tempo. Porque aí você ganha, digamos que em 8 horas você está ganhando o dobro, mas você não está gastando o dobro. Então, naturalmente, você não vai precisar vender mais horas para o seu custo de vida, para custear as suas despesas, porque aquele tempo que você está vendendo é um pouco mais caro. Então, uma forma de você conseguir liberdade de tempo é vender o tempo de uma maneira mais cara também. Deixa eu anotar aqui. Ó, vender, vender o tempo por um preço maior. Como fazer, Reni, para vender o tempo por um preço maior? Para isso, você vai precisar se qualificar, você vai precisar fazer valer mais, de maneira que o seu serviço você possa ter um preço maior por ele, né? O seu patrão, caso você seja CLT, ele possa lhe promover para funções maiores, você ganhe mais trabalhando o mesmo tempo, né? Ou se você é autônomo, você vai valer mais o valor da sua hora ou do serviço que você realiza. Então, fazendo valer mais, você vai ter mais dinheiro, porém com o cuidado de não elevar o seu padrão de vida, e aí você vai ter mais liberdade de tempo. Então, basicamente, para ter liberdade de tempo, você vai precisar ter um lucro maior
um preço maior pelas vendas das horas que você tem, ou você vai precisar, naturalmente, enxugar o seu custo de vida, ter um custo de vida menor, porque aí você vai ter mais liberdade, as suas necessidades serão supridas com menos trabalho. Você não vai precisar fazer hora extra, porque as suas necessidades já estão sendo supridas com o horário normal. Né? Tem pessoas, por exemplo, que têm que vender as férias dela, quer dizer, já trabalha 11 meses, tem direito a um mês de férias, porém, pela necessidade financeira, ela tem que vender também o mês de férias dela. Então veja que a necessidade financeira influencia na venda do nosso tempo, não é verdade? E um outro detalhe que vai te ajudar a ter mais tempo é ter dinheiro trabalhando para você. Então isso aqui vai acontecer naturalmente à medida que você começar a ter dinheiro para investir e o seu dinheiro começar a fazer dinheiro por você. Então, de um lado está ali você trabalhando, fazendo dinheiro, do outro lado está o seu dinheiro também fazendo dinheiro. A princípio, você vai trabalhar muito e o seu dinheiro vai fazer pouco dinheiro porque ainda é um volume pequeno. Porém, ao decorrer do tempo, essa ordem vai se inverter. Você vai trabalhar menos e o seu dinheiro vai fazer mais dinheiro para você, porque ele estará ali trabalhando ao seu favor. Então, o maior ladrão de tempo é a necessidade financeira. Por isso que você precisa ter bastante cuidado para enxugar as suas necessidades. Porque se você estica muito as suas necessidades, de quanto mais dinheiro você precisa, mais necessidade você terá de vender o seu tempo para se ocupar, para fazer mais dinheiro, para custear a sua vida. Então, a vida mais simples, ela é suprida com mais facilidade. De quanto menos dinheiro você precisa, mais rápido você será suprido. E a solução seria você vender o seu tempo por um preço maior, seria você enxugar o seu padrão de vida, ter um custo de vida mais enxuto, e seria você colocar dinheiro para trabalhar para você, porque aí você vai ter liberdade para fazer aquilo que você acredita que é a vontade de Deus para a sua vida, você vai ficar livre para fazer o que quer, enquanto o seu dinheiro trabalha por você. Então, o primeiro ladrão de tempo é necessidade financeira, o maior. Né? O segundo maior ladrão de tempo é rede social. Gente, as redes sociais, elas têm sido uma ladra do tempo das pessoas. O tempo vai passando, você pega o celular e começa a naturalmente a passar as páginas das redes sociais e vai vendo algo interessante e mais outra notícia interessante, mais uma informação chocante, você fica impressionado com aquilo, aquilo gera uma descarga de dopamina em seu organismo, você quer mais, e aí você vai o tempo todo ocupado com rede social. Então, o celular é uma ferramenta poderosa, inclusive você está agora aprendendo, talvez seja pelo computador ou pelo celular mesmo, porém, se você não tiver cuidado, vai se tornar o maior ladrão do seu tempo, porque vai roubar 1 hora, 2 horas, 3 horas, quando você vê uma manhã inteira, uma tarde inteira, o dia inteiro ocupado com redes sociais e você não produziu nada. Então, você tem a sensação que o tempo está passando muito rápido, mas de fato é que você está muito distraído com rede social. Como seria a sua vida se você se livrasse das redes sociais? Se você utilizasse as redes sociais, como você está utilizando agora, para aprender, mas não para ficar curiando e se distraindo. A rede social tem sido, sem dúvida alguma, o segundo maior ladrão de tempo da vida das pessoas. E o terceiro maior ladrão de tempo é falta de planejamento. Você começa o dia, você não tem um plano, você não tem um propósito específico, então naturalmente você vai acabar fazendo o que outras pessoas lhe convidam para fazer. E aí, fulano, vai estar fazendo o que hoje? Vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo ali. Tem um ditado que diz que quem não tem agenda, vamos anotar isso aqui. Quem não tem agenda acaba se tornando a agenda de outros. Então, se você não tem agenda, se você não tem um planejamento do que fazer com o seu dia, você vai dispersar o seu tempo. Se você não é uma pessoa organizada, você vai fazer coisas mal feitas e vai gerar retrabalho, né?
Vamos anotar aqui, ó. Se você não for uma pessoa organizada, você fará coisas mal feitas que gerará retrabalho. Ou seja, retrabalho é você fazer a mesma coisa 2 e 3 vezes, né. E para ficar uma pergunta no ar aqui, né, como seria como seria a sua vida sem as redes sociais? Como seria a sua vida sem as redes sociais? Provavelmente você teria muito mais tempo livre. Ah, mas ninguém vive sem redes sociais. Pois é, antes das redes sociais você estava vivo, né? A rede social ela vem aí imperando no Brasil há alguns anos, 20, 30 anos, acho que até menos do que isso, né? O celular se popularizou e as redes sociais se tornaram uma febre, né? Começando ali pelo Facebook, YouTube, e hoje temos diversas redes sociais. Então, como seria a sua vida sem elas? Eu sei que você pode utilizar a rede social para gerar muito benefício e aprendizado, mas se você não se distrair com ela, você vai ver que o seu tempo vai render muito mais. Então, é muito sério você pensar sobre isso, sobre os três maiores ladrões do seu tempo e não se permitir ser roubado, porque o tempo é vida. O tempo é vida. Eu vou anotar esse aspecto aqui, que é muito interessante, que às vezes as pessoas pensam que tempo é dinheiro, né? Não, tempo não é só dinheiro. Tempo é vida. Você pode... Tempo é vida. Quando o tempo da sua vida acaba, a sua vida também acaba. Então, o tempo é vida. Ah, eu falei aqui. Deixa eu voltar aqui. Pronto. O tempo é vida. Quando o tempo da sua vida acaba, a sua vida aqui na Terra também acaba. Então, tenha muito cuidado para não ser roubado desses três maiores ladrões de tempo: a necessidade financeira, rede social e falta de planejamento. A necessidade financeira você resolve ganhando mais dinheiro e gastando menos e colocando o dinheiro para trabalhar para você. Redes sociais, você resolve se desconectando da internet por alguns momentos, deixando o celular de lado, e a falta de planejamento você resolve com planejamento. Por hoje nós ficaremos por aqui. E se você não nos segue, nos siga para mais vídeos, comente aí como você tem gasto o seu tempo? Qual tem sido o maior ladrão do tempo da sua vida? Comente aí, né? Compartilhe esse vídeo para quem você ama e até o próximo vídeo. Se você ainda não faz parte do Clube Salvos e Prósperos, eu quero convidar você a fazer parte do Clube Salvos e Prósperos. O Clube Salvos e Prósperos é um grupo fechado, é um treinamento de 365 microaulas sobre dinheiro, mentalidade financeira, prosperidade, que tem ajudado muitos cristãos a progredir financeiramente. Temos tido vários depoimentos e você pode ter o próprio depoimento de uma vida próspera, porque em Cristo Jesus nós podemos ser genuinamente salvos, mas também abundantemente prósperos. Dói no meu coração ouvir coisas como a que eu ouvi ontem, né? Uma pessoa dizer, olha, me desculpe aí, atrasei, eu dormi um pouquinho demais e não pude dormir mais porque tinha que trabalhar, enfim, a pessoa não poder nem descansar o tanto que o corpo às vezes está precisando, porque tem horário marcado, porque tem compromisso, porque tem que pagar contas, porque ela está com necessidade financeira. Quer resolver seu problema de necessidade financeira? Participe do Clube Salvos e Prósperos. Vou deixar o link aí na descrição, tá? Clique aí e cai para dentro. Até o próximo vídeo.